Olá, bem-vindos a mais esta videoaula. Trataremos agora do tema atos administrativos. Antes de começarmos a falar do ato administrativo, eu preciso fazer um pequeno esclarecimento. O artigo 4º da Lei de Licitação determina, ou explica, ou considera que a licitação é um ato administrativo formal. Portanto, a própria lei estabelece, não é, que o processo licitatório é um ato administrativo formal. Bom, levando em consideração que o processo licitatório é um ato administrativo, nós precisamos estudar ato administrativo. Mas o ato administrativo é realizado o dia todo pelos senhores e pelas senhoras, né? Todos os dias, a todos os momentos, vocês atuam emitindo ato administrativo, sem, na maioria das vezes, perceber que estão realmente fazendo um ato administrativo. Mas qual é a definição de ato administrativo? Eu vou ler uma definição que eu acho que é a mais importante, porque ela advém da própria norma, na verdade do Código Civil anterior a 2002, que já foi revogado, mas nós mantemos essa definição porque ela retrata, na verdade, a definição de ato administrativo. Diz lá, ato administrativo é todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Portanto, vocês, enquanto autoridades, eu digo que vocês são autoridades, porque vocês têm competência legal para decidir em nome da administração. Então, em todo o processo licitatório, todos aqueles momentos que o servidor decide dentro do processo licitatório, eu falo decide dentro do processo licitatório porque o objeto da aula é esse, né? Se estivéssemos falando do RH, eles seriam autoridade, como o diretor é autoridade, como o diretor de serviços é autoridade, enfim, todos aqueles servidores que têm competência para decidir no âmbito das suas atribuições é autoridade. Portanto, vocês, enquanto autoridades dentro de um processo licitatório, estão decidindo em nome da administração. E essa decisão é chamada de ato administrativo. Bem, esse ato administrativo, quando estudamos lá na graduação, no curso de Direito, nós falamos que ele tem uma forma, não é? Apenas para ilustrar, para que vocês possam perceber que ato administrativo é muito mais grandioso do que, eventualmente, algum exemplo que eu possa trazer aqui para vocês. Primeiro, o ato administrativo quanto à forma. Nós falamos do decreto, da resolução, da portaria, da ordem de serviço, do alvará e do despacho, não é? Ora, no dia a dia, o ato administrativo mais corriqueiro na repartição é o despacho. Portanto, o despacho é um ato administrativo. E esse ato administrativo pode ser olhado também sobre uma outra feição, do seu conteúdo. Portanto, falamos que o conteúdo do ato administrativo é autorização, licença, aprovação, homologação, parecer, né? Portanto, aquele conteúdo que você emite dentro de um processo administrativo é o conteúdo de um ato administrativo. Qual é a forma? A forma do despacho, né? Quando o diretor baixa uma portaria, a portaria é um ato administrativo, é forma. E qual é o seu conteúdo? É determinando alguma coisa de interesse do interesse público. Bem, quando nós falamos em ato administrativo, nós vamos primeiro estudar os atributos do ato administrativo, né? Mas o que significa atributos do ato administrativo? Primeiro nós temos 3 temas importantes em atributos. É a presunção de legitimidade ou de veracidade, a imperatividade
e a autoexecutoriedade. Portanto, o ato administrativo tem 3 atributos, voltando. Primeiro, presunção de legitimidade e de veracidade. Esse atributo significa que aquela manifestação do servidor, manifestação da autoridade, ela presume-se legal, não é? Presume-se legítima, presume-se verdadeira. Quando eu falo presume-se, eu estou dizendo que pode ser contestada, não é? Administrativamente ou judicialmente. Então, o interessado ele pode contestar esta presunção administrativamente ou judicialmente, dizendo, olha, quem atuou, quem despachou, não era a autoridade competente. Logo, aquela pessoa não tinha legitimidade para fazer isso. Não é? Esse fato não ocorreu bem como o servidor retratou. Falamos, portanto, que não é verdadeiro, não é legítimo, não tem veracidade. Não é? Então, vocês percebem que atributos são presunções de que aquilo que o servidor fala, não é, tem a presunção de ser legítimo e de ser verdadeiro, ter veracidade. Outro atributo do ato administrativo chamamos de imperatividade. Por que imperatividade? Imperatividade vem de atos de império, de força, de mando. Não é? Falamos, portanto, que o ato administrativo tem imperatividade porque ele obriga o terceiro, independentemente da sua concordância. Não é? Lá no processo licitatório, eu digo, olha, o seu recurso não pode ser recebido, não é? Porque está fora do prazo. Não é? O contratado, lá, o licitante pode falar, mas, nossa, não é? Eu não concordo, eu queria um prazo maior. Não, o servidor está decidindo, porque a lei lhe dá essa atribuição, ele deve atuar de acordo com a lei. Então, aquilo que ele manda, determina, não é e deve ser cumprido, independentemente da vontade ou da concordância de terceiros. E o último dos atributos é a autoexecutoriedade. Não há, a princípio, necessidade da intervenção do Poder Judiciário na atuação da administração pública. Falamos que a administração pública tem autoexecutoriedade na realização das suas determinações. Bem, nós vamos encontrar esta autoexecutoriedade amparada em várias leis. Não é? Por exemplo, na parte de saúde pública, a vigilância sanitária independente de ordem judicial pode fechar estabelecimento, apreender mercadorias, não é? Pode atuar em razão do interesse público. Então, existe aí uma autoexecutoriedade. Mas esta autoexecutoriedade ela só é possível naquilo ou naquelas situações em que a lei determinar. Fora daí, a administração deve buscar o amparo do Poder Judiciário. Existe uma outra situação também que falamos que se enquadra dentro da autoexecutoriedade. São aquelas situações urgentes. Não é? A administração precisa fazer algo de forma urgente e aí não dá tempo de buscar o amparo do Poder Judiciário. Não é? Exemplo, um animal feroz escapou de um circo. Né? Já aconteceu isso na região de Ribeirão Preto há uns 15 anos. Né? O circo foi embora e largou uma jaula do leão na cidade, com fome, né? E alguém foi lá e abriu a jaula do leão e esse leão saiu, né? Passeando na praça da cidade como se estivesse uma savana. Ora, é uma questão de extrema urgência. Não é? A força policial foi chamada e abateu a tiros aquele felino que estava, coitado, quase morrendo em praça pública de inanição. Mas foi obrigado a executar o leão em praça pública, literalmente. Literalmente não, de verdade. Nesse caso, nós falamos que a administração pública, em determinados momentos, ela vai atuar
em razão de medidas urgentes. E aí também não dá tempo de buscar no Poder Judiciário a autorização, digamos, para abater um animal ou para demolir uma casa que está prestes a ruir ou uma outra atividade que a administração entenda urgente. Portanto, quando falamos em autoexecutoriedade, estamos falando que a administração atua, na maioria das vezes, independente de ordem judicial. Por quê? Porque a lei autoriza.